Se Bolsonaro fosse criminoso, por que os criminosos o odeiam? E por que o crime clama, defende e festeja Lula e aliados? Alinhados a ele. Se Bolsonaro é um grande criminoso, por que o crime não gosta dele? Não é de se perguntar? Não é o bandidão? Então por que o crime não gosta de Bolsonaro? Por quê? Eu não sei. Tentando ser sobre isso, né? Nem penso. Ó, aqui, ó. Bota a imagem. Pronto, quem sabe faz ao vivo. Aqui, ó. Olha lá. Bolsonaro na cadeia. PCC coloca a faixa com Bolsonaro na cadeia, na boca da favela e gera atenção. Se Bolsonaro é um criminoso, por que os criminosos não gostam de Bolsonaro? Curioso isso, né? Aí o Carlos também fez um pequeno texto, bem curioso, com algumas coisas envolvendo aí o caso do Adélio Bispo e outras tantas outras. Muita gente tem falado, e com razão, do registro de entrada falso que usaram para tentar justificar a prisão absurda e ilegal do Felipe Martins. Mas essa prática não é nova. Já tentaram usar o mesmo truque contra meu pai no dia que tentaram tirar a vida dele com a facada. No dia 6 de setembro de 2018, criaram um registro falso em nome de Adélio na Câmara dos Deputados, numa possível tentativa de criar um álibi para o homem que tentou tirar a vida de meu pai. E isso justamente no dia em que ele deu a facada em praça pública no então líder das pesquisas e candidato com o discurso mais contundente contra o sistema. Até hoje, nenhuma explicação convincente sobre isso, nem sobre as dezenas de coincidências que cercam o caso, foi nos dada pelas autoridades. O bandido era militante de esquerda, foi filiado ao PSOL e na época dos fatos estava desempregado, mas mesmo desempregado, isso a maioria das pessoas deve lembrar, foi encontrado com 4 celulares, notebooks, cartões de crédito pré-pagos e chips descartáveis. Ele era amigo de infância de um dos chefes do PCC no norte de Minas. Tinha perfis falsos, com menções ao PCC, indícios de que se comunicava com membros do PCC por esse perfis. Isso daqui eu não tava por fora daqui do Adélio. Pra mim isso aqui é novidade. Um membro conhecido do PCC em Montes Claros, Cleiton Ramos de Souza, vulgo Veim, cresceu junto com Adélio. Em Juiz de Fora, ele ficou hospedado numa pensão onde 2 pessoas ligadas ao caso morreram em menos de 40 dias após o atentado. Isso eu lembro, né? Baita coincidência. A dona da pensão, Dona Aparecida Maria da Costa, morreu poucos dias depois. Outra coincidência. Um homem chamado Rogério Inácio Vilas, que chegou a dividir o quarto com Adélio, apareceu morto no começo de outubro de 2018. Outra coincidência. 4 advogados de alto escalão correram para defender o lobo solitário em pleno feriado de 7 de setembro. 2 chegaram em jatinhos. Um eu lembro, até da cara. Um deles foi preso por lavagem de dinheiro pro PCC. Sabe quanto ele tinha na conta? Mais de 200 milhões. As pessoas que pagaram a conta dos advogados nunca apareceram. O contrato tinha cláusula de confidencialidade. Nossa família nunca recebeu absolutamente nenhuma explicação. Esse negócio de cláusula de confidencialidade, advogado e cliente, espero que dê tempo de a gente falar sobre uma coisinha que envolve talha-ferro. Aí a gente volta aqui nessa questão de Bolsonaro, né? Pra ver sobre confidencialidade entre o cliente e o advogado. Adélio também visitou um clube de tiro que eu frequentava 2 meses antes do atentado. E sabia da agenda do meu pai Juiz de Fora com antecedência. Ele visitou cada ponto da cidade que nós íamos visitar naquele dia. Hotel, Câmara Municipal, Funal, foi o local do almoço com empresários. Filmou tudo, fotografou tudo e esperou a melhor hora para agir. Além do exposto, diante de tantos fatos conhecidos por todos, porque jamais fui chamado para depor. O caso do Bolsonaro nunca foi chamado para depor. Já no caso da Marielle, meu Deus do céu. Mesmo com todas essas coincidências, concluíram rapidamente, em menos de um mês, que Adélio era um lobo solitário, doido da cabeça. Mesmo se isso fosse parcialmente verdade, amigos que conhecem a realidade dos presídios me explicaram que os inimputáveis são o principal instrumento de execução usado pelo crime organizado. Para fechar, o delegado da Polícia Federal, responsável pela investigação, foi promovido pelo governo Lula a chefe da diretoria de inteligência da PF. Sim, a mesma diretoria que foi colocada à disposição do ministro para investigar Bolsonaro. Coincidência? A narrativa oficial diz que Adélio agiu sozinho, que está tudo esclarecido, que não tem nada para ser descoberto nessa história. Mas a pergunta continua sem resposta. Quem mandou matar Bolsonaro? Quem pagou os advogados? Com quais interesses? Até hoje sofremos as sequelas e as consequências disso. E agora, de novo, tentaram usar um registro de entrada falso, só aqui nos Estados Unidos, para prejudicar Bolsonaro e pessoas próximas. Coincidência ou o mesmo método, com outros alvos? A história se repete e tem gente que ainda finge que não vê. E falando em Bolsonaro, tudo indica que vem se recuperando bem. Os boletins médicos aí, Bolsonaro fez umas postagens também na rede social. Vou colocar aqui a imagem de Bolsonaro, né? Tá lá. Com as coisas lá, aqueles teleco lá de hospital, mas tá de boa. Graças a Deus, nos próximos dias aí, espero que o Jair ainda tenha aula. Não sei quanto tempo leva, porque não é coisa pouco isso daí, né, gente? Tá, meu Deus, não dá nem imaginar como é que funciona esse negócio aí. Até a própria cicatrização interna, né? Fé em Deus aí, Jair tá são e salvo, né? Em plena saúde, já nos próximos dias.